Olá, meu nome é Jennifer e eu estudo física na UFSC. Fui orientada pelo professor Marcelo Trachtenberg. Nosso projeto foi um estudo de transições de fase no modelo de Kuramoto com distribuições no formato de pódio. Certo, então a Jennifer estudou transições de fase no modelo de Kuramoto. Mas o que é o modelo de Kuramoto e para que ele serve? É um modelo que foi proposto em 1975 pelo físico japonês Yoshiki Kuramoto com o objetivo de explicar as oscilações químicas. Isso quer dizer que ele serve somente para explicar as oscilações químicas? A resposta é não. O modelo de Kuramoto pode ser utilizado para estudar diversos outros fenômenos que apresentam sincronização, tais como o brilho de vagalumes, batimento cardíaco, transmissão de informações entre áreas do cérebro, até mesmo a oscilação de metrônomos acoplados. Agora, vamos para a próxima parte, o modelo. A equação que está na tela descreve o modelo, sendo n o número de osciladores, ômega-i a frequência natural do oscilador i, θi e θj as fases dos osciladores i e j, respectivamente, sendo k o acoplamento entre eles, podendo ser variável ou não. É possível definir um parâmetro de ordem R para o sistema. Esse parâmetro varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a sincronização do meu sistema. Por exemplo, para R igual a 0, os osciladores se comportariam mais ou menos como os metrônomos a seguir. Já para R igual a 1, há a completa sincronização do sistema, ou seja, os meus osciladores estão com a mesma fase e a mesma frequência. Além de nos permitir a classificação do sistema, escrever o parâmetro de ordem de tal forma também nos permite reescrever a equação do modelo. Agora podemos utilizar ψ ao invés do somatório dos senos a diferença das fases de cada oscilador, o que nos dá um significativo ganho em termos de eficiência computacional. Sabemos que para um acoplamento suficientemente grande, os osciladores sincronizam. Nosso objetivo é entender como ocorre a transição do estado não sincronizado para o estado sincronizado. Koch e Gupta, em 2013, mostraram que para uma escolha aleatória de ômega-i, seguindo uma probabilidade uniforme, temos uma transição de primeira ordem, e usaram a esterese para caracterizá-la. A esterese é representada no gráfico a seguir. Perceba que, na medida em que k vai aumentando, representado pela linha vermelha, o sistema só se torna sincronizado acima de 2,6. Porém, se eu parto de uma estado sincronizado e vou diminuindo o valor de K, ele só vai deixar de ser sincronizado bem abaixo de 2,6. Isso é esterese, a diferença de caminho percorrido pelo parâmetro de ordem. Também mostram que os estados metaestáveis são um efeito de tamanho infinito, sumindo nos limites termodinâmicos. Estados metaestáveis são aqueles que se mantêm ou parcialmente sincronizados ou totalmente aleatórios, independente do tempo pelo qual a simulação é realizada. Eles são ditos metaestáveis, pois apesar de estarem em uma região em que a estabilidade é a sincronia, eles não sincronizam. Sabemos que para unimodais tem-se uma transição de segunda ordem, sem a presença de esterese. O foco, então, foi entender como e quando ocorre esta mudança no comportamento da transição. Para isso, utilizamos duas aproximações diferentes. Primeiro, pegamos uma gaussiana e a aproximamos por 2m mais 1 degraus, semelhante ao que é feito na soma de Riemann para calcular a área sobre uma curva. Na medida em que m vai ao infinito, os patamares se aproximam da gaussiana. O problema é que para a primeira aproximação, m igual a 1, a esterese já aparecia apenas nos estados metaestáveis. Ou seja, já temos uma transição de segunda ordem na nossa primeira aproximação entre uma gaussiana e uma distribuição uniforme. Isto quer dizer que a mudança de comportamento ocorre entre a distribuição uniforme e a aproximação da gaussiana por 2m mais 1 com m igual a 1. Então, partimos de uma abordagem diferente. Dividimos a distribuição uniforme em três partes iguais e levantamos a parte central. Para manter a probabilidade normalizada, descemos as partes laterais. Chamamos a diferença de altura entre a parte central e a distribuição uniforme de ΔH, e tentamos encontrar um ΔH crítico para o qual a transição deixa de ser de primeira ordem e passa a ser de segunda ordem. Percebemos que para ΔH igual a 0,02 a transição é de segunda ordem, ou seja, somente uma pequena perturbação faz com que o sistema reconheça a distribuição de probabilidade como não sendo uniforme, o que corrobora com o argumento de Pazzo em 2005 de que para qualquer outra distribuição que não uniforme a transição já é contínua. Conseguimos identificar que o ΔH crítico está entre 0,01 e 0,02. E após mais testes para defini-lo mais precisamente, encontramos o que parece ser uma coestabilidade de fase para ΔH igual a 0,01. Porém, é preciso mais investigações para afirmar se ela existe ou não e entre quais ΔHs está.